Vamos à palestra, vamos ler a primeira versão. Deixa eu ler rapidinho essa versão aqui da Bíblia da Nação, que diz assim, ó. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Presta atenção, para você entender. O que separa a pessoa forte da pessoa fraca? O milionário do pobre, o bilionário do pobre, o derrotado do vencedor. O que separa aquele que chegou em último daquele que chegou em primeiro? O que separa aquele que não vai ser ninguém na vida daquele que vai ser alguém na vida? A cor? Quer dizer que porque ele é negro ele vai prosperar e eu sou branco não? Ou eu sou branco vou prosperar e ele é negro não? A condição? Então quer dizer que porque ele nasceu de uma família pobre, ele vai ter que ser pobre? Ou então ele nasceu de uma família rica, ele vai ser rico? Religião? Então porque ele é católico ele vai ganhar dinheiro? E porque eu sou evangélico não? Ainda mais que se tem em muitas igrejas evangélicas que o problema é uma provação, que o problema é um karma, e você vê que o diabo usa da palavra para amarrar, para travar a vida de muitos cristãos. Porque tem muitas pessoas acreditando que o momento difícil, que já há anos ela passa, é uma provação. Outras acreditam que é um karma. Tem aqueles que vão além, acreditam que na outra encarnação, você reencarnou, na outra encarnação você era rico. Falaram para você isso? Na outra encarnação você era príncipe e hoje você não é mais, porque essa encarnação você é pobre. Disseram para você que nessa encarnação você vai ser uma plebeia, você vai ser um pobre. Mas o que separa? Eu fiquei pensando. E hoje tomando banho, Deus me deu essa palavra. E nessa palavra diz que eu não posso me conformar com este século, ou seja, com a minha situação, com a condição que me é imposta pelo governo, pela sociedade, pelas pessoas que estão à minha volta. Algumas delas querem me jogar para cima, mas a grande maioria quer me jogar para baixo. E não se engane. Tem muitos que querem que você vá para cima, mas a maioria quer ver você embaixo. Se engana não. E principalmente esse que fica dando tapinha nas suas costas. E chama você de amigo. Então Deus falou algo comigo nessa palavra. Deus disse para mim assim, Cleito, a minha vontade, e eu quero que você repita comigo. Diga, ela é boa, fala boa, perfeita e agradável. Olha para mim. Então toda vida ruim não é a vontade de Deus. Minha vida financeira está ruim, então você não está na vontade de Deus. A vontade de Deus não está se cumprindo na tua vida. Pastor Cleito, o que acontece, as situações que eu tenho vivido não são agradáveis. Meu telefone, toda vez que ele toca alguém me cobrando. Não é agradável isso. Eu fiquei devendo esses dias, uma semana a Vivo, até de madrugada a droga da Vivo estava me ligando. Pô, sai fora, não é agradável isso. Você está rindo? É desagradável. Minha esposa esqueceu de pagar a conta, ficou me ligando de madrugada. Eu fui atendendo da Vivo, falei, vai dormir, pô. Mas você vê, tem gente que ela enfrenta essa situação todo dia. É o agiota que vai na porta dela, não é agradável isso. Todo mundo sabe que ele é agiota lá no bairro. É o gerente que fica ligando. Então, a gente vê que não é a vontade de Deus, porque é desagradável. E na Bíblia fala que a vontade de Deus ela é perfeita. Ela é o que, gente? Perfeita. O que é perfeita? É o que é feito até o fim. A gente vê que na vida dela, a obra de Deus parou pela metade. Ela tem até um testemunho de vida. Ela tem até uma conquista ali, uma conquista acolá, mas parou, não foi até o fim. Já viu aquela construção que começou, que fez a parede, fez tudo e parou pela metade por falta de recurso? É o que tem acontecido na vida de muitos. É uma obra inacabada, porque a gente vê que não está sendo feita na sua vida a vontade de Deus. Então, ele começa dizendo, e não vos conformeis com este século. Em outras palavras, Deus está dizendo, você tem que ser uma pessoa inconformada. Qual o significado de inconformado?
revoltado. Revoltado que não se conforma diante do quê? Você vê que a pessoa inconformada, ela pode estar arrebentando de ganhar dinheiro, mas para ela não está bom. Ela sabe que ela pode melhorar. Ela sabe que ela pode crescer. Ela sabe que ela tem potencial. Ela pode estar vivendo o pior momento da vida dela. Mas ela não vai ceder à pressão. Ela vai continuar lutando daqui, tentando dali, tentando acolá, porque ela é uma pessoa inconformada. Quando dizem para ela que está bom, dentro ela fala, não está. Ela pode ter dobrado o faturamento agora em janeiro. Ela vai terminar o mês inconformada. Enquanto o teu funcionário vai estar rindo, você vai estar inconformado. E Deus sempre trabalhou e trabalha com pessoas assim, inconformadas. Depois de tudo que Deus tinha feito na vida de Abraão, saúde, esposa, família, prosperidade, deu o filho, mesmo sendo com a empregada, Deus fez a promessa e Abraão inconformado disse, que me haverá de dar, se eu continuo ainda sem filho, e o meu herdeiro é o filho da empregada. Ou seja, olha só por que Deus fez dele o pai de uma grande, porque ele era um homem conformado. O mesmo aconteceu com Davi. Todo mundo com medo, todo mundo conformado diante da pressão, diante da situação. Davi, quando se deparou com um problema, virou para o gigante, virou para as pessoas perto e disse, quem ele pensa que ele é? Para afrontar o exército do Deus vivo. Você vê um homem conformado, que Deus usou para derrubar aquele gigante, futuramente se tornou rei de Israel. A gente vê Esther, rainha Esther, ela tinha tudo, vivia uma vida nababesca, vivia uma vida maravilhosa no palácio, mas ela disse para o povo dela estava sendo humilhado, o povo dela estava para ser morto, e só ela, porque era rainha, ia se livrar. Ela disse, eu vou contra a lei, e se eu perecer, eu pereci, mas eu vou lá. E ela foi lá e mudou a situação. Uma mulher inconformada. A gente vê Gideão, que era o menor da casa dele, da família mais pobre, que era um homem que, humanamente falando, não tinha qualificação nenhuma, condição nenhuma. E Deus apareceu para ele, ele disse, que Deus é esse? Cadê as maravilhas que os meus pais me contaram? Por que está acontecendo tudo isso? E você vê que Deus usou ele para liderar um exército, um homem que não era nada, um homem que era o menor da família mais pobre, que era o último. Deus fez dele o primeiro. Mas todos eles tinham algo em comum, eram homens inconformados. Tem muitas pessoas que ela se conformou, a vida dela chegou num padrão que ela se conformou, dali não passou mais. Ou então, chegou num fundo de poço que você diz assim, caso perdido, você se entregou. Hoje você está acostumado a usar o nome do teu familiar, porque você não tem nome, pô. Hoje você está conformada para comprar um fogão na Casa Bahia, você pega nome emprestado. Ou então é só à vista, porque não tem nome. Mas você se conformou com aquele problema. Se conformou em ter nome de empresário, mas viver pior do que um funcionário. Ou então teu funcionário está vendo melhor do que você, mas está lá a pessoa conformada. Mas se eu quero experimentar a vontade de Deus, ver a palavra de Deus se cumprir na minha vida, eu tenho que transformar. Tem que haver uma transformação. E essa, olha para mim por favor, essa transformação não vai vir de Deus, não vai, essa Deus não pode fazer. Deus pôde transformar água em vinho, Deus pôde transformar os poucos peixes e pães em muitos peixes, mas essa Deus não pode fazer, que é a transformação da mente. Que é a transformação da mente, e começa na mente a transformação da sua vida. E a gente vê isso na história de José. Você vê que José, porque ele tinha um sonho, porque ele sonhava alto, porque ele pensava grande, você vê que os irmãos venderam ele como escravo. Ele tinha roupa de escravo, ele tinha corpo de escravo, mas a cabeça não era de escravo. Tanto que quando ele foi para a casa de Potifar, rapidinho, ele se tornou o principal da casa, o mordomo-chefe da casa. Daqui a pouco, você sabe, por conta de uma injustiça, jogaram ele na masmorra, jogaram ele na cadeia, no presídio. Roupa de preso, corpo de preso, mas a cabeça dele não estava presa. Como você pode ter corpo de endividado, você pode ter a face de endividado, você pode ter corpo de desempregado, você pode ter um corpo de falido, vestiram você com uma veste de falido, de quebrado, de fracassado, mas a tua cabeça tem que ser de vencedor, a tua mente tem que ser de vencedor,
Porque a cabeça de José em todos os momentos foi de vencedor. A cabeça de José em todos os momentos foi visando coisa grande. Foi visando fazer a diferença, tanto que ele fez a diferença como escravo, fez a diferença preso, a ponto dele chegar diante de Faraó. E você vê que a visão de Deus dentro de nós é algo tão grande, que quando ele foi convidado para se apresentar diante de Faraó, mesmo às pressas, olha o que ele fez, coloca o versículo, por favor, Gênesis 41, 14. Então, Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Onde é que ele estava? No buraco. Mas a cabeça dele não estava lá. A cabeça dele, a visão dele era maior que aquele buraco. Ele se barbeou. Ué, nunca vi esse escravo. Escravo não tem barba, meu cara. Ele tirou a barba, ele não se via como escravo. Ele era escravo, mas ele não se via como escravo. A cabeça dele não era de escravo. Ele se barbeou. Mudou de quê? Tirou a roupa de preso, tirou a roupa de escravo, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Ali você já sabe o que aconteceu, se tornou governador do Egito. Abaixo do Faraó estava ele. Se você quer ser grande, se você quer vencer, se você quer ser um milionário, você tem que ter cabeça de milionário. Você pode ter corpo de pobre, mas a cabeça tem que ser de milionário. Tua cabeça, a mudança vai acontecer na tua cabeça. Você é derrotado, você tem que já ter cabeça de vencer, sair daqui com a cabeça de vencedor. Está desempregado? Tem que sair daqui com a cabeça de empreendedor, não de funcionário, de empreendedor. Porque quando muda aqui na cabeça, quando muda a visão, quando há transformação aonde? Na mente, há transformação em todas as áreas da sua vida. E você que quer essa transformação, você que não aceita ser rotulado como derrotado, como fracassado, como mais um, você que se vê, se não estava vendo, você vai se ver a partir de hoje como um vencedor. Fica de pé e fala, eu sou um vencedor. E não deixa, olha para mim. O diabo trabalha na mente. O diabo quer que você se veja derrotado. Você vê que a pessoa que pensa pequeno, que tem uma mente medíocre, você vê que ela vê problema em tudo. Ela vê dificuldade em tudo. Porque a cabeça dela só foca naquilo. O vencedor não. Ele vê oportunidade na dificuldade. Ele vê saída no labirinto, no beco sem saída. Ele vê luz no fim do túnel, porque ele é vencedor.